Você vai ver, tudo vai passar. Enquanto isso, os notáveis do PMDB não estavam tão à vontade. Pareciam estar sentando em ovos. Com o delegado Tuma, haja respeito na Receita Federal. Mas tem sempre alguém tramando para se ver livre dele. Pela área militar sobre uma análise do conflito. Ministro, o que vai ser feito em função dessa... Obrigado. Estou te promovendo aí. Não, eu pior que eu já estou quase demitido, ele está me promovendo aí. E o que vai ser feito diante dessa... Está na jogada para me derrubar. Com o presidente da Petrobras está bem mais fácil. Basta se proteger da saliva alheia. Presidente, você tem uma estimativa de quanto aumentou para essa corrida? Quanto aumentou a produção, a venda? Perdigoto, hein? Bom perdigoto aqui, hein? O ar-condicionado. Opa! Quanto aumentou? Não, eu tô querendo identificar. O ar-condicionado está caindo Tô aqui. querendo identificar. Que bela cena, hein? Essa foi boa. De novo. Agora foi você. E com a guerra, o presidente da Petrobras até parece que virou alfaiate, cortando tudo. 5 BT, 15. Eu vou a pé para cobrar combustível. Corta. Tudo receita? É como tesoura cega. A neta de Juscelino assumiu a superintendência da LBA no Distrito Federal e deu esta entrevista. Não só em Samambaia, mas em todas as cidades satélites. Fazer uma pesquisa para descobrir realmente quantas... Isso. Crianças carentes. Uma nova pesquisa revela a opinião dos brasileiros sobre a guerra no Golfo e as medidas de racionalização de combustíveis tomadas pelo governo. A pesquisa foi feita... Desistiu de ser candidato. Sentiu uma pulguinha atrás da orelha. Mas o deputado Ulisses garante que desistiu mesmo, e sem mágoas, para ter uma longa vida. Eu guardasse magro, a essa hora eu estava 7 palmos de terra, eu estava no cemitério. E o eleito do Rio Grande, Alceu Colares, já está treinando o discurso de posse, para quando ocupar a vaga de governador. Não tem vaga, não tem vaga, não tem vaga. Agora preste atenção que é um teste para os seus conhecimentos. Esse aí mexendo nos óculos é o aluno Ptolomeu da escolinha do professor Raimundo ou é o deputado Zequinha, filho do ex-presidente Sarney? Antônio! Queria ter um filho assim. Acertou quem marcou o deputado. E no governo, o ministro da Infraestrutura e o presidente da Petrobras provam que estão combinadíssimos. Eu só no aumento de preço, eu combinei com o ministro Osíris uma coisa. Eu só falo do passado. Aumento de combustível, eu só falo no passado. Está combinado com você, inclusive. E o ministro das Minas do Irã almoçou no Itamaraty e não se deu bem com os talheres brasileiros. هیچی محکم این هواپیماها رو نگه می‌داریم اونجا نمی‌ذاریم هیچ کس دست درازی بکنه. E agora vocês vão ouvir a versão atualizada pelo deputado Humberto Souto de uma velha definição de entrevista do inigualável deputado Zezinho Bonifácio. Os repórteres perguntam a gente uma série de cretinices. A gente responde uma série de cretinices. Depois eles tiram as cretinices deles, deixa só a gente no ar. Uma bomba. Líder do PMDB no Senado, a coisa foi na base do pão, queijo.
Na Câmara, ainda bem que 38% dos deputados foram reeleitos. Porque, se não, quem iria ensinar os novos a votação eletrônica? Do Tocantins. E a Câmara decidiu mudar os velhos hábitos. Foi como se um sol brilhasse no plenário. Luz do sol, que a folha traga e traduz em verde novo. E saiu mais uma parte da reforma administrativa que teve uma primeira utilidade: dar um refresco para o secretário da administração. Por que tomaram que teria, por exemplo, a trataria? Tanta reforma do governo que eu estou procurando base da na imprensa. E na disputa pela presidência do PMDB, um dos candidatos, o governador Álvaro Dias, já foi rebaixado pelo governador Barbalho. Eu não sei se o governador Álvaro Dias vai renunciar à candidatura dele. Certo, nós apoiamos a candidatura do governador Quércia. O outro candidato, o governador Quércia, já está com tanto apoio que já nem cabe no próprio paletó. Por causa do paletó, fez sucesso no Congresso o relator da medida provisória, deputado Paes Landim, por causa de um novo bolsinho porta-óculos. Todos os dias, toda manhã, sorriso aberto e roupa nova. E o líder sindical Luiz Antônio Medeiros vai mostrar agora o que ele não mostrou nas manifestações na frente da Alto Latina. O deputado Aloysio Mercadante representou o PT na reunião para o entendimento geral. Teve que carregar uma mala. Chove chuva, chove sem parar. Chove chuva. Coordenando a reunião, o secretário Candir tentava explicar por que havia saído nesta crônica. Quem provocou? Alguém pegou uma careta e chorando. Quem é? Não, mas tava certinho de queimar. É, pra fazer isso. Mas o que vocês vão ver agora deve ter sido provocado por outros motivos. E agora o deputado José Serra vai mostrar para vocês o rumo que tomou o entendimento geral. Não acho que ontem as águas foram tão para baixo e tenho esperança que as coisas possam voltar ao rumo da solução, ao rumo do entendimento. A ministra está explicando a economia, mas ela ainda está com dúvida se a gente está entendendo. É, porque eu preciso saber se eu falo pouco, se eu falo muito, entendeu? A ministra cortou a mordomia e, quem diria, acabou botando o ministro no bandejão. Agora, todo o dinheiro que tiver como depósito à vista, esse recurso vai valer depois. Então, com essas medidas, Quero comer no almoço um bife bem grosso, coleta, batata e arroz. Bom, esse ainda tem o que comer, é da agricultura. E o da educação? Rapaziada, hoje tem carne pro bucho. Mas nós não temos de pingar de gratuito. E numa entrevista, o presidente da Petrobras revelou que na cabeça dele deve ter uma fotografia apagada. Deixa eu responder uma de cada vez, porque senão eu me confundo. Eu tenho uma memória fotográfica, não guardo. Se vocês acharam isso confuso, vão ver agora uma entrevista do governador eleito do Paraná, que precisava de tradutor. É uma evolução
que estaria contida na quinta unidade dialética da constante mutação dos fatores. Depois dessa, ele esnobou quem deveria conhecer história. As acusações que a imprensa lhe tem feito é uma vitória de Pirro. De Pirro. Pirro é um primo do nosso secretário da Comunicação Social, Fábio Campana. Uma pergunta psicodélica, né? Delos do oráculo. Delos do oráculo que adivinhava o futuro e Psico de Psiqué, né? É só se for o Delos dele, porque o oráculo é de Delfos. E no final, ele disse que mulher usa perfume na orelha como medida preventiva. A gente acredita que a Argentina usa agrotóxico como uma mulher bonita usa perfume na orelha. É quase que uma medida preventiva. E o governador de Brasília, por sua vez, resolveu anunciar o que fez nesses últimos 2 meses. Nestes 2 primeiros meses de governo, nós tomamos todas as providências necessárias para botar esta máquina a caminhar. O fotógrafo do presidente já não aguenta mais ter que correr todos os sábados e acabou também botando a máquina para funcionar. Depois da corrida, o presidente botou uma pomba para voar no helicóptero. E com medo que a coitadinha levasse um susto, protegeu a mão presidencial com papel absorvente. E depois que se foi a primeira pomba despertada, o presidente mostrou que pode sair o jet ski e entrar o beisebol. No Congresso, as sessões foram até de madrugada. E na reunião de líderes, exausto, o deputado Cid Carvalho já não via sequer as luzes da câmera indiscreta. Boi, 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 boi da cara preta, pega esta menina que tem medo de careira. Mas às 5h30 da manhã ainda havia 2 deputados que aguentavam tudo de cabeça erguida. E o deputado Vladimir Palmeira só resistia porque estava no 5º ano de um velho hábito. Delicioso. O deputado José Genuíno deu um susto em todo mundo quando mostrou o tamanho do discurso. Mas o máximo foi o deputado Zé Lourenço, enquanto se recuperava no regaço de Bonifácio Andrada, ainda usava o restinho das forças para aplaudir. Na semana que passou, o presidente do Tribunal Superior do Trabalho nos livrou de ficar sem gasolina. Conhecedor profundo da lei de greve, ele ainda foi buscar uma volumosa fonte de inspiração. Vou pensar, vou consultar o meu travesseiro. E os petroleiros deram um susto no embaixador dos Estados Unidos e no ministro Osiris. Pode ser? Ministro, se até segunda-feira os petroleiros não voltarem aos trabalhos... Não, mas eu também...
A gente vai falar também das tarifas. O senhor assustou, ministro? Não, não é, porque o embaixador não tem nada a ver com os petroleiros, né? O ministro da Justiça mostrou uma desvantagem de ser passarinho. Quando assoa o bico, precisa se reidratar. Isso, o senhor vai ter que dar uma levantada, ver se o senhor vai lá fazer. Agora está sendo iluminação, não dá problema. Aí os insaciáveis não acham. No anúncio do projetão, quem levou o prêmio da concentração foi a ministra Zélia. Sociedade, mediante a reestruturação dos gastos públicos, a descentralização e repartição de responsabilidades entre as esferas de governo e a discussão dos diplomas legais que regulamentam a participação da iniciativa. O ex-ministro, senador Marco Maciel, é o campeão das expressões. Em 10 segundos faz quase todas. Pra quem tá aí? Tá comprometido? Dessa vez não dá pra exibir, não, né? Dois ex-ministros, hoje parlamentares, como bons gaúchos, mantêm a forma para mastigar churrasco, fazendo exercício enquanto estão no Congresso. A partir desse momento, eu destaco que quando, em 1987 e 88, se elaborou a Carta Magna Brasileira, não havia nenhum projeto perfeito e acabado. Outro ex-ministro, o ex-deputado Bernardo Cabral, deve ter esquecido alguma coisa na Câmara, porque mandou o filho procurar. Quem me dirá onde está aquele moço fulano de tal? E a deputada Raquel Cândido parece que não quer perder o registro na carteira. Deputado Nelson Jobim, depois disso, ficou nervoso. Diz o Jobim que ele fica com o pé torto, mas... Alguém andou tentando pegar no pé do relator do projeto sobre medida provisória, mas só conseguiu pegar um cantinho da meia. E no Palácio do Planalto, os dois pés de uma senhora ficaram descalços de susto. Causa do susto foi um morcego que assombrou o salão principal. E quando ele deu um rasante, a ministra Margarida foi buscar proteção no ombro do secretário de Assuntos Estratégicos. Na frente do palácio veio rápida a vingança contra o reino animal através dos canhões que saudavam o presidente. Mas no final um bicho ficou cantando vitória diante da guarda presidencial. No meio do mato, de dentro da gruta. E vejam só a ousadia do dragão da inflação diante do palácio de quem já lhe deu o único tiro. Apareceu, apareceu a cuca biruta. Apareceu, apareceu a bruxa maluca. Ai, 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 que bruxa maluca. Ai, 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 que cuca biruta. Ai, 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 que bruxa
risos de nostalgia. Os mais novos não têm tempo para nostalgia, estão descobrindo a Câmara. Os novatos estão orgulhosíssimos com a recém-recebida carteirinha de deputado. E até estão se fotografando nas estreias na tribuna. Do velho navio, bota no mesmo lugar, o sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. Os veteranos dão exemplo aos novatos, como faz o vice-líder do PMDB. Eu fui dormir às 5h30 da manhã, fechei todos os bares de Brasília. Arrebentado está o presidente do Banco Central, como se já não bastasse todo o tititi da semana. Da dívida, a sua colocação nos fundos que fica assegurada por esse memorando, nós passaremos a partir de agora para uma nova fase de encontro de contas entre o governo federal e o governo estadual. Para evitar isso, o presidente da República pratica esporte e pratica o que disse. Bota a direita no lugar da esquerda e a esquerda no lugar da direita. Tem que esticar, tem que dobrar, tem que encaixar. 1, 2 e 3, é sem parar, faz uma vez. Quem não se endireitar, não tem lugar ao sol. Tá querendo se preparar para atropelar quem vier contra. E avisa em tabuleta. E agora vamos revelar o grande grilo do presidente da República. E quem adivinhar ganha um bombom. É grilo, é grilo. Eu não queria sentar nele. É grilo. O grilo do presidente do Tribunal Superior do Trabalho foi uma mosca. Eu não poderia emitir juízo sobre isso porque já estaria adentrando na esfera. A mosca na sopa do governador do Ceará é a miséria, que ele prometeu afastar, mas usou um verbo que vai dar mal entendido. Nós topamos assumir a responsabilidade de pôr aquilo para produzir, gerar comida, gerar emprego e espancar a miséria daquela região. Na posse em Fortaleza, a ex-deputada Moema Santiago não era mais entrevistada, mas ganhou um sorvete de consolação. Você quer tomar o meu sorvete? Com gosto de As entrevistas. Quem inventou o sino do Ministério da Marinha era daquele tempo em que o ministro não dava entrevista. Vão entrar nesse debate, inclusive reivindicando maior participação no PIB? São 4 horas, são quatro duplas. Cada hora redonda é dupla. E cada meia é uma. É capaz de aparecer isso. Bom, nós pretendemos... E o presidente da Petrobras, antes de a greve terminar, botava tédio pelo corpo inteiro. Para evitar isso, o presidente da COSIPA tem um truque. Descontrai as bochechas antes da resposta.
final da entrevista, a repórter chamou Monforte e ele entendeu mão forte. E coloque em prática a privatização. Muito obrigada pela entrevista. Bom dia. Obrigado, André. Bom dia. Mão forte. Desculpa. Eu queria chamar ele ainda. Você vai conhecer agora o jeito de ser e de viver de Guilherme. De cabeça cheia, o ministro Osíris resolveu cair fora e alegou razões pessoais. Mas não tinha tanta certeza disso. O que pesou realmente para sua saída? Razões de ordem pessoal. Razão de ordem pessoal. Depois disso, além disso, ele não quis dizer mais nada. E como a saída era inevitável, ele relaxou e morreu de rir. Então vai, eu vou falar. Não, Vale então nele. Vai, fala, menino. E o novo ministro, Eduardo Teixeira, estreou fazendo o gênero racional puro. Qual vai ser a sua primeira providência ao assumir? Sentar. Você já tem algumas ideias das primeiras atitudes que você vai tomar à frente do Ministério? A minha atitude é sentar. E em seguida? Pensar. Na cerimônia de posse, ele foi flagrado dando uma estudadinha no improviso. No Ministério da Economia, o secretário executivo, a valer por sua própria terminologia, vai acabar executando a economia. Mas muda alguma coisa agora no plano econômico, não? Não, nada. E os empresários? Os empresários continuam empresariando. Enquanto isso, o presidente continuava presidindo a cerimônia de condecoração do jurista Miguel Reale, que começou com uma dúvida: se era faixa ou cinta da Ordem do Rio Branco, que terminou do avesso. O delegado Romeu Tuma queria sacar os óculos, mas a mão foi rápido para sacar a caneta. Ainda bem que ele não usa revólver. A polícia do delegado Tuma descobriu que levaram mais de 3 bilhões da Previdência. Para o presidente do INSS, sobraram apenas algumas moedas e um botão. E na mesa dele só restou um doce consolo para quem quase não recebe aposentadoria: pirulito mamadeira. O tempo de criança já passou. Ai! Pirulito que bate, pirulito que já bateu. Nesta Páscoa, para satisfazer a um velho sonho do ministro-presidente do Tribunal Superior do Trabalho, o coelhinho deixou sobre a mesa dele algo parecido com um pirulito. Tudo bem, ele vai. Obrigado. Tem que enfrentar. Tá. Eu ainda um dia serei repórter da Globo, não é? Que é a inveja que eu tenho.
que passou, a ministra Zélia viajou para a Europa e para o Japão. No dia em que ela embarcou, os dois principais assessores dela, os secretários João Maia e Antônio Candir, foram para o ministério pensando que iam pegar uma carona. Vai, vai, Brasil, a última ficha caiu. Eu penso em vocês na entender. Explica que tá tudo ok. Eu só ando dentro da lei. Eu quero voltar, pode crer. Eu vi um Brasil na TV. No Congresso, o novo presidente da Câmara virou severo crítico de suas próprias entrevistas. Agora se apressa para o resultado antecipado, mas não acabou. E o líder do governo no Senado parece que vai liderar também o campeonato de esfrega-esfrega. Mas na Câmara, o líder do PSDB entrou na disputa e foi mais criativo. O ex-líder do governo, o senador José Inácio, vai presidir a Telebrás. Mas o ministro dele anda confundindo torre de telefone com torre de petróleo. O senador José Inácio é um amigo que eu estimo muito e tenho certeza que ele vai ter um desempenho excepcional à frente da Petrobras, porque... Conseguimos completar sua chamada. Ligue novamente. Eduardo Teixeira, depois que virou ministro, está tomando todos os cuidados inerentes ao cargo. Aqui pode cuspir na minha cabeça aí, ó. A propósito, a emissora do governo tem que ficar em cima dos ministros. Só que às vezes exagera. Diminui substancialmente. Isso exatamente, essa parte de empresa. Na Petrobras, nem o atual nem o anterior presidente estão podendo falar em inchaço da estatal. Demorou anos, mas se revelaram agora algumas tapeações com bolsas de estudo. E o ministro da Educação descobriu que, de verdadeiro, a história toda só tinha o dinheiro que ia sair. Como é que seria? Tudo é falso. Nada é verdadeiro, tudo é postiço. As crianças não existem, os trabalhadores inexistem, a escola é fantasma e a empresa não é a que se alega existir. A investigação concluiu que, afinal, não tem marajá encostado na Previdência. Mas a nossa câmera vai revelar agora que tem até uma cachorrinha encostada. Você vai conhecer agora o jeito de ser e de viver de... Eu quero carne assada, banana amassada com leite e sucrilha depois. Quero ensopado de frango, sorvete, morango, suspiro, pudim e maçã. Eu vou ficar numa boa comendo leitoa com broa depois do jantar. Eu vou ficar numa boa comendo leitoa com broa depois do jantar. Depois do jantar? Quem é que vai dar? Não vai aguentar. E agora no Congresso, pela primeira vez, uma cena trazida por um deputado novo da era eletrônica. TV em plenário, com tudo a que tem direito. Antena espichada e fone no ouvido. Meu fogo em minha iota. Você é minha droga. Paixão e outro recém-chegado vai tratando de conhecer muito bem como é o presidente colorido. Tem a cor da prisão. Tem a cor da prisão. Onde está? No domingo passado, o ministro Magri apareceu nesta crônica
com uma cachorrinha preta, pois neste domingo ele recebe uma importante solidariedade. Imagina! Imagina! Bora fazer abdominal, vem, João. É aqui, ó. Na Previdência, tanta a fraude que o delegado Tuma já pede que se benzam por ele. Faz o final da cruz por mim, porque senão eles vão gravar e eles vão pensar aqui. O secretário João Santana também está investigando as fraudes da Previdência. E a gente estamos esperando. E o trabalho da comissão é ininterrupto diariamente e tem várias ações que a gente estamos discutindo. Depois que o ministro da Previdência inventou imexível, o ministro da Educação sentiu que não poderia ficar atrás. E agora, dá o troco. É como a história de paternidade e maternidade. A mãe é sempre certa. A escola é sempre certa que esteve nesse empreendimento delinquencial. O presidente do Banco Central depôs na Comissão de Finanças da Câmara e muita gente achou que ele estava calmo. Mas quem vê cara, não vê mão. E essas mãozinhas trêmulas foram tão firmes, iguais às minhas. Enquanto isso, o presidente da Caixa desenhou um plano quase perfeito para reduzir o comprimento das filas da liquidação da casa própria. A gente vai receber mais de 50 mil. Eu também acho. Nesse fim de semana. No começo, né? Nesse fim de semana vamos receber mais de 50 mil. A Caixa espera receber 50 mil carros no final de semana. Eu também acho, é muita coisa. Mas é de graça, não paga nada. E nós acabamos de descobrir que a vice-governadora de Brasília, Márcia Kubitschek, tem hora para engolir. Qual deverá ser o ponto alto das comemorações do aniversário de Brasília? Haverá... Engoli na hora errada. Vocês estão lembrados do secretário Candir com aqueles cabelos pretos? É impressionante que eu venho de cabelo branco. É impressionante. Olha lá, ai, que chata que eu sou, né? Não, não vejo nenhum problema nisso. Cabelo, cabeleira. Inclusive é bom, porque aí os empresários não podem falar, não tem gente com cabelo branco no governo. Tá bom. Olha. Tem o presidente. Mais ganha, né, Ibrahim ganhou, né? Também. Todo mundo é. A Célia não aparece, porque ela é loira. Porque, e você vê, ela faz reflexo. Ela também ganhou muito cabelo. Ela, o Ibrahim, eu. Cabelo pode ser tingido. Vamos conhecer o jeito de ser e de viver numa... Perigos de cólera no estado dele. Mas antes, quis tranquilizar o presidente, mostrando que não estava com hidrofobia. Quanto ao presidente, deve estar preocupado com os fracos resultados de uma poção amarela para virar onça. Bate-papo. Bate-papo, bate-papo. O embaixador da dívida foi chamado de senador. Aí, aproveitou para fechar mais um acordo. Agora, senador, esse acordo... Senador, não. Senador, eu desculpa. aceito o seu voto, vou guardar e vou cobrar. Por favor, vote em mim. Pelo menos agora ele ficou com crédito. Mas tem um outro que ajudou a bloquear nossos cruzados e, mesmo assim, nem motorista de táxi duvida do cheque dele. Na questão da dívida externa, o presidente do Banco Central foi um sucesso na estratégia que aplicou para os credores. Ouvir pouco
e se fazer entender menos. Há quem diga que esse acordo vai favorecer o Brasil exclusivamente, que para os credores não é muito interessante não, e que eles descobriram isso tarde demais. Eu não sei. Resolvida a dívida, Ibrahim Eres procura agora corrigir a pronúncia fora de foco com o uso de óculos. Mas sem óculos, ele prefere não arriscar. O que acontece com aqueles que estão honrando seus compromissos, qualquer que seja o custo econômico ou social? O que eles temem, obviamente... Mas para os que acham que conhecem bem a língua, o imexível de Magre é um constante desafio, que acaba de ser enfrentado pelo governador do Maranhão. Tem um plano que submeterá aos governadores no sentido de fazer um elastecimento do pagamento das dívidas. Uma palavra pode ter o efeito de uma bomba. É assim que considera o secretário nacional de Economia, mirando com o microfone. Quem? Por favor, posição de tiro. Rápido no gatilho, o secretário Edgar Pereira acaba de descobrir como tornar uma nova gravata alvo de admiração. Você faz a moda, só dá você. Por falar nisso, o deputado Maurílio Ferreira Lima, que tinha o tênis roxo, descobriu que o tênis não aparece nas entrevistas. Então... Apesar do velho tênis e da calça desbotada, ainda chamo... Eu vi a gravação na hora que ela tem que estar gravada, essa bonita que você dá. Quem não precisa das cores de uma nova gravata para aparecer é o senador Darcy Ribeiro. Ele já teve as cores de reitor, de escritor, de antropólogo, de vice-governador. Pode dizer que eu sou camaleão. Alguém disse que eu sou camaleão. O novo secretário nacional de Energia pode estar pensando que nesta noite não vai apanhar da mulher. Minha mulher já diz que eu sou antipático, então falando alto fica mais antipático ainda. Mas a crônica ainda não terminou. Aí amanhã sai na Globo isso aí, dizendo que a minha mulher dizendo que eu sou antipático, ela... O roubo de carros rende 5... de alguém muito conhecido dele, ele mesmo. Voltamos agora a falar ao vivo de Brasília. O repórter Alexandre Garcia acompanha no Itamaraty o jantar que o governo brasileiro oferece aos príncipes de Gales. A chegada do príncipe de Gales estava marcada para as 8h30, mas a pontualidade britânica ficou prejudicada pelo cerimonial brasileiro. Um desenvolvimento sustentado é o crescimento econômico preservando o meio ambiente. O príncipe disse para o rei, o príncipe disse para o presidente Collor. Na semana que passou, sobrou para mim. Mas teve gente que gostou. O deputado monarquista Cunha Bueno me disse que parecia estar ouvindo um jornal nacional de 1995. E tem gente que diz ter ouvido aplausos em duas casas. Na dos Orleans e Bragança e na da Dinda. Mas eu dividi o prêmio da GAF com a ministra Zélia. Enquanto o príncipe ecológico calculava quantas fuinhas haviam sido sacrificadas para fazer o casaco de vison da ministra, o presidente tentava em vão explicar que quando ela comprou, os bichos já estavam mortos. Em compensação, para não escandalizar o príncipe, o presidente do Congresso botou no pescoço uma borboleta claramente sintética. E houve um instante de suspense na corte. A aia que segurava a bolsa da primeira-dama
foi mal sucedida na tentativa de devolução. Mesmo com a proteção do príncipe, o ministro Passarinho não foi ao banquete. Fora dali, tratava da questão do sem terra, que ele resolveu ampliar, aparentemente em causa própria. Só os sem terra. Tem também os sem casa, não tem? Sem teto, sem teto. Sem tudo aí. Sem dinheiro também. É, porque o que ele tinha ficou bloqueado. E quando soube que o juiz federal de São Paulo havia liberado cruzados novos, o ministro ficou eufórico. Quem sabe a minha euforia de hoje não é por isso. Eu li a notícia e fiquei lá com meus 4 milhões, com uma felicidade enorme. Quem sabe? Vou recebê-los de volta. Depois dessa, a ministra velha deve ter ficado com vontade de passar chumbo no ministro. Eu vou receber chumbo de volta, né? Que já mudaram aí, tinha um esporte no Brasil chamado tiro ao pombo, agora é tiro ao passarinho. E a câmera indiscreta descobriu que o ministro da Infraestrutura cuida muito bem de sua própria infra. Dá entrevista descalço. Eu estou com as semanas para terminar o programa dominical. Eu acho que semana que vem eu não escapo. Solteirão e bom partido é o ministro da Agricultura. Tem gente caindo por ele. O governo federal dará sua contribuição em termos... Opa, tudo bem? Pequeno bebê. Bom. Mas quem caiu de tanto rir numa entrevista foi o diretor de abastecimento e preços. De quanto pode ser esse reajuste? Não existe nada estipulado ainda. E nós achávamos... Não, você vai cortar. Uma comitiva de deputados foi levada a Manaus para conhecer a Zona Franca. E o deputado Maurílio Ferreira Lima foi trabalhar nas reuniões e provou que as aparências enganam. Eu acho que esta é talvez um tipo de discurso, mas eu gostaria, nesse momento, ter uma oportunidade de a gente se apresentar a nossa... O senador Ney Maranhão duvida que o líder do PMDB tenha os votos que diz ter no Senado. E duvida com uma lógica galinácea. Ele, como diz o nosso matuto no Nordeste, ele está vendo o galo cantar, mas não está sabendo aonde. E para encerrar, o líder do governo no Senado vai contar a piada do italiano que não podia falar segurando um telefone. Eu estou aqui inaugurando ele calado. Aí daqui a pouco, fala, papai, como é que eu posso? Estava segurando o telefone. Como é que eu posso? Aí jogou o telefone assim, como é que eu posso? Falar, segura. O italiano só fala... Você pode falar gesticulando, não pode botar o telefone assim no chão, como é que eu posso? E teve gente que achou que ele apanhou até ficar roxo. Mas olhem só a reação no Ministério da Justiça. O ministro coordenador do Movimento Nacional dos Meninos e Meninas de Rua, o Volmer, foi achado hoje. Foi espancado, apanhou muito, parece que está todo roxo e tal, mas está vivo. Roxo. Mais tarde, numa entrevista séria, o ministro queria falar. Mas perto dele tinha gente que, para agradar passarinho, treinava o trinado. O projeto do plano de benefícios e custeios para dar sequência e solução a... Um momentinho, vamos interromper. Pede aí para os atletas vocais
calarem a boca um pouco, senão eu fico com... Não dá. E quando o presidente do TST abriu o Congresso da Justiça do Trabalho, também tinha gente que só queria agradar. Tão significativos e de augúrios tão intensos. Creio que as ideias, as propostas e formulações daqui emanadas poderão significar a nova era e os novos NTI que nos acodem tão vitalmente. Com o feriado bem na quarta-feira, a semana acabou sobrando para a equipe econômica. E nós flagramos em Nova York o presidente do Banco Central embarcando num carrão de comer hambúrguer. Gente, obrigado. Eu vou comer um hambúrguer. Mas aqui também, presidente? Aqui também? Ah, mas PJ Clark tem um hambúrguer ótimo. Mas ao voltar a Brasília, ele teve que engolir uma ordem de prisão de uma juíza federal. Estava bem digesta. O secretário Candir, depois que apareceu aqui pagando táxi com cheque, passou a pagar em dinheiro, só para contrariar. Dinheiro, pra que dinheiro, se ela não me dá bola em casa de batuqueiro, só quem fala pra viola. Ai, dinheiro, Pra que dinheiro se ela não me dá bola em casa de batuqueiro? A ministra Zélia esteve em Washington comandando um verdadeiro pelotão de autoridades brasileiras, com ordem unida e tudo. Esquerda, direita. Marcha soldado, cabeça de papel. E se alguém duvida da voz de comando, que ouça só o que ela ordena ao soldado Candir. A gente discutiu, não sei como ver a pessoa passear, participou da reunião com as 3 horas para discutir o assunto. Você fica só ouvindo. Se não marchar direito, vai preso pro quartel. Procurando os caminhos do FMI, a ministra deu uma entrevista peripatética, que incluiu o salvamento de repórteres do atropelamento. Negociar toda essa questão da dívida externa o mais rápido possível, né? E acho que uma rua aí, Mas na hora do teste com o presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento, ela errou a pontaria no lançamento de caneta. E quando ela finalmente chegou de volta a Brasília, fez uma alegre pergunta a todos vocês. Sentiram minha falta? Super dente. Eu não tenho título nenhum, eu sou... Quem não mostrou os dentes foi o ministro Rezec, mesmo visitando Itaipu, que deixa todo mundo boquiaberto. Ele tomou providências para não cair o queixo. Não cai não, cai aqui na minha mão. E o ministro Passarinho teve um problema temporário com a concorrência de um índio bom de bico. Depois de 3 horas de debate, era o último debatedor, chegou e disse, bom, agora eu vou contar para... Índio vai contar para o senhor a história do Brasil desde o pau-brasil. Eu falei que dá. Até acabar essa reunião. E o governador de Brasília parecia estar enfrentando língua de índio. Entre 2 governos que são limítrofes, que têm áreas limítrofes. Ele pode ter problemas com a língua, mas com a política é insuperável. Na greve dos ônibus, ele agradou aos patrões e aos empregados,
porque realmente os rodoviários estão ganhando muito além da necessidade. E numa homenagem aos bombeiros, o governador constatou que ou está faltando dinheiro para comprar bota ou para pagar o sapateiro. Mas gravata foi a que recebeu o delegado Tuma de uma repórter. Mas depois o delegado se preveniu. Doutor Romeu Tuma, a CPI... Isso aqui é cercear a liberdade de ir e vir. Vou entrar com habeas corpus. Esse aqui é o meu habeas corpus para eu poder passar... Escuta, o senhor ainda vai... O novo ministro da Economia já passou no teste para ser ministro. Inventou uma palavrinha. Não haveria antecipação para a restituição. Nem antecipação, nem posticipação. E quando ouviu barulho de fritura para os lados do Ministério da Economia, o empresário Mário Amato quase não acreditou. O ministro da Justiça ainda tentou negar que houvesse um ritual canibalesco. O senhor acha que chegou a haver uma fritura da ministra Zélia? Eu não acho. Eu não acho que houvesse o que você chama de fritura. Até porque seria muito desagradável fritar uma dama na hora de soja, não? A equipe se demitiu em solidariedade à ministra. E, afinal, não há como negar que havia solidariedade naquela equipe. Você, meu amigo de fé, meu irmão, camarada, amigo de tantos caminhos e tantas jornadas. E na hora de sair, o presidente do Banco Central desabafou. Aquela época que vocês disseram que eu ia pedir demissão, mas Zélia não deixou, não sei o que. Aquela época. Eu confirmei N vezes, vocês não acreditam. Olha, vocês não acreditam nas coisas que eu falo. Eu não. E o ministro da Infraestrutura não quis nem conversa. Abriu a gravata e tchau, tchau. Ministro, o senhor continua? O senhor continua? E agora, valendo mais que 1000 palavras, a ministra Zélia mostra como saiu. Mas na última hora, a ministra Zélia quase desiste de deixar o Ministério da Economia. Está muito cansada, ministro, do dia? Passou, entrou em vigor a moda soft, suave. Só que em Alta Floresta, o presidente esqueceu de avisar o povo para ser soft com ele. O ministro Marcílio mandou falar macio e ter na mão um pau. Só que o secretário de Política Econômica entendeu um pão. O senhor trouxe alguma proposta de política salarial? Não, a reunião hoje é para discutir previdência social, certo? Já são um assunto... No lançamento do projeto Minha Gente, os governadores do Maranhão, Pernambuco e São Paulo estavam tão soft que pareciam as 3 graças. A maneira da lei permaneceria fria e inconsequente se não fossem as ideias. O líder do PRN ainda não conseguiu entrar no novo soft e deixar o velho estilo Jânio Quadros. Não tinha problema e ele concordou imediatamente. Quanta saudade do meu tempo de... E teve gente que preferiu o estilo heavy, pesado, como governador do Paraná na Operação Fronteira. Onde é que você coloca ele, governador?
primeira-dama Rosane Collor, de carga pesada, desfilou o estilo heavy pela passarela da esplanada dos ministérios. Tchau, tchau. Coração tá disparado, mas eu ando com cuidado, não me arrisco na banguela. Eu sei. Facílimo. Como o Mercedes, vem da Alemanha seu principal concorrente, o BMW. Iniciais em alemão para Fábrica de Motores da Bavária. Só que, pro governador do Rio, a Bavária fica no Japão. Era uma espécie de um Cadillac, era um carro, aquele carro. Agora este já deixou para trás o rabo de peixe. É um compacto, um BMW, um japonês compacto. O novo presidente da Caixa esperou um pouco, mas chegou lá. É que ele tem um ditado antigo, mas eficiente. Também. Água mole e pedra dura, tanto mais até que tudo. Chamou a matéria para Alexandre Garcia, viu? Por favor. Aí no domingão, aí o presidente da Caixa. Brasília tem mesmo a vocação de começar do nada. Sobre ela, Vinícius disse, no princípio era o ermo. E agora um novo pioneiro é o governador Roriz. Estamos definindo área para implantar um moderno distrito industrial. Campeão de gás. O governador não conseguiu pronunciar limítrofe na outra semana. E nesta, aparece um discípulo dele na liderança do PDS. E principalmente da invasão do vírus do cólera, via limite com algumas nações outras vizinhas aqui, Peru, ministro da Economia, Marcílio Marques Moreira. Por essas e outras, o ministro Magri trocou o nome do deputado Maurílio Ferreira Lima. Foi o ministro do Trabalho que pediu que o deputado Marcílio fosse o relator do processo. E no mesmo dia, o deputado Maurílio jogou pesado e deu o troco. E quanto à situação do ministro Magri? O ministro Magri Ela mostrou que é sorte. Dina. Aí deu 27,30. Vamos lá. Vamos lá fazer isso. 27,31. A gente fica escolher aquele comigo, sempre um pouco. Cada quilômetro passa sempre tudo. Aí depois a gente pode ter Fica uma aqui. base pra poder fechar, né? Aí. Fica aí fazendo exercício também, viu? Mais uma vez. O delegado Tuma também tem o lado soft. Com tanto crime para cuidar, ele arranja tempo para cuidar da novela. O que nós precisamos é a polícia agora andar atrás do Felipe, né? Agora, quem é o responsável, hein, doutor Tuma, por essa falsificação? O que tem a ver o Felipe com essa história? O Felipe é o dono do mundo, é o safado, o malandro que provavelmente vai apagar a figura do nosso grande jogador. Logo é a tarde, logo é a vida. Soft total e a secretária Doroteia. Estão falando tanto nela que ela já está com alergia nas orelhas. Olha, foi ontem. Pegou uma alergia aqui. Esqueci O que vão mudar? E quem